Nós vamos entrevistar agora para o portal o Dr. Maurício Veloso. Ele é agrônomo, consultor e pecuarista. Dr. Maurício, com relação ao que o senhor viu hoje aqui sobre o Dr. Fernando Baldi, que fez uma abordagem sobre o que é o Uruguai hoje no contexto mundial na produção de carne, o que precisamos melhorar em termos de Brasil e com relação ao estado de Goiás? É muito interessante porque a gente, sem querer, ao assistir a evolução do setor produtivo uruguaio na produção e na comercialização da carne, é inevitável que tracemos paralelos com a realidade brasileira. Não tem como, é inevitável isso. Por exemplo, quando ele cita o rebanho uruguaio, a gente verifica que há, numericamente, muito parecido com o do estado de Goiás. Existem quesitos que são melhores cumpridos pelo estado de Goiás do que pelo próprio Uruguai. Entretanto, nós vemos um resultado prático do trabalho e dos esforços uruguaios como um exemplo em excelência em qualidade de carne, em preços obtidos, preços médios obtidos pela sua exportação de carne, diferentes resultados do que temos obtidos no Brasil. E, sem dúvida nenhuma, a gente assistindo a essa apresentação do Fernando Baldi, frequentemente no decorrer dessa apresentação, nós nos perguntamos por que o resultado não está sendo o mesmo? Por que nós patinamos neste quesito, por exemplo, demonstrar aos nossos mercados interno e externo que somos detentores de uma carne com uma das melhores qualidades em todo o mundo, inclusive comparando com a carne uruguaia. Quer dizer, então, essas perguntas, esses paralelos, essas comparações, elas são muito importantes para que nós façamos um estudo diagnóstico severo e que nós possamos, então, traçar um plano de trabalho, principalmente para Goiás, que é o nosso estado, onde nós temos a maior condição de mobilização das pessoas, quer dizer, é o nosso quintal, vamos dizer assim, né, Luiz Carlos? Então, eu acredito que nós tenhamos a oportunidade de lançar este desafio para as nossas instituições e para os nossos produtores, de nós avançarmos rapidamente no sentido de não apenas estarmos cumprindo todas as exigências nacionais e internacionais em termos de sanidade do produto carne, mas fundamentalmente levar esta imagem, que é uma imagem real, aos nossos consumidores internos e externos. Dr. Maurício, vimos aqui hoje na palestra do Dr. Fernando Baldi que os produtores de carne no Uruguai, juntamente com as suas entidades que os representam, têm muita voz ativa em relação às tomadas de decisões. Como é que o senhor vê isso hoje no Brasil? Pelas explicações, pela descrição feita aos órgãos organizadores, normatizadores do Uruguai, valores inversos do que acontecem aqui no Brasil. Aqui nós vemos frequentemente o setor produtivo ser refém do setor público, do setor governamental. E lá o que nós vemos dando certo é justamente o governo, a administração governamental, ela tomando os nortes ditados pela instituição público-privada, aonde a gestão é privada. Isso é que é muito importante a gente frisar, quer dizer, o setor produtivo brasileiro é quem tem feito a lição de casa correta. Se nós ainda estamos sobrevivendo e se o Brasil ainda consegue fechar grande parte das suas contas, isso se deve à teimosia do setor privado em produzir, em lutar,
em ultrapassar obstáculos, na grande maioria das vezes causados justamente pelo setor governamental, que deveria existir fundamentalmente para garantir o cumprimento de contratos e a desobstrução dos caminhos produtivos. Então, este modelo uruguaio é excepcional quando ele mostra quando a parceria ela é equânime, como as coisas podem dar certo. Então eu acredito que o setor produtivo goiano, muito bem representado pelo Sindicarne, pelo Sindileite, pela Fundepec, pela FAEG, pelo Senar, enfim, outros órgãos que a gente pode estar se esquecendo, por exemplo, a Agrodefesa. Nós temos aqui no estado, nós temos o mais eficiente órgão de defesa sanitária de todo o Brasil. Então, nós já temos alguns requisitos importantíssimos e indispensáveis para que a gente possa caminhar rapidamente a conseguirmos uma organização, um molde de instituição semelhante ao INAC uruguaio, de forma que a gente possa traçar diretrizes de trabalho para que os nossos resultados comerciais se deem de forma mais rápida e mais consistentes e longevas. Doutor Maurício, com relação ao que nós vimos hoje sobre o Uruguai, qual o caminho mais curto que a gente pode trilhar para chegar a esses resultados comerciais fantásticos do nosso país vizinho? Eu acredito que seria muito importante o fortalecimento neste momento da agrodefesa, para que ela pudesse então fazer cumprir todos esses programas sanitários que nós temos para a pecuária bovina goiana, fundamental para que a gente atinja esses resultados. E o ponto seguinte seria nós fazermos um trabalho muito bem feito, muito sério, de propaganda e marketing, para mostrar aquilo que nós já temos e que não é veiculado da forma conveniente, adequada, para que todos saibam da qualidade da carne bovina goiana. Isso eu acho que seriam os dois pontos fundamentais para a gente atingir esse objetivo o mais rapidamente possível. Muito obrigado, doutor Maurício.